todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nessa noite de sábado. Eu quero acolher a cada um dos irmãos e das irmãs com a palavra bíblica de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra do Senhor em suas vidas e a vivem dia a dia aguardando a vinda do Senhor. E também hoje nós possamos, enquanto igreja aqui reunidos, também ouvir a palavra, lê-la e pedir ao Senhor que nos ajude também, nos capacite a colocá-la em prática nas nossas vidas. Deus nos abençoe, que nossa comunhão na presença de Deus agrade-o e também abençoe as nossas vidas. Eu convido para quem puder, nós possamos nos colocar de pé. Sim, eu convido para que nós iniciemos o nosso culto ao Senhor com a palavra de oração. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus querido, amado, um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus que nunca nos abandona, no qual nós podemos depositar, Senhor, toda a nossa confiança. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado porque o Senhor também nos traz até aqui neste momento. Louvado seja Deus por toda a segurança, por todo o cuidado, proteção, auxílio. Obrigado por toda a provisão que o Senhor tem nos dado. E agora, Senhor, como Tua igreja, nós convidamos para que o Senhor se faça presente conosco e nos abençoe, nos capacite a lhe prestar um culto agradável. Toca nossos corações, nossas mentes, ouvidos, para que nós possamos, Senhor, estar aqui também desejosos de querer cultuar e louvar o Teu santo nome em tudo que nós fizermos aqui nesta noite. Que ao sairmos daqui também possamos ir cheios do Teu Santo Espírito e viver tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado por cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Louvo o Teu santo nome por cada um. Por cada família, por cada casal, por cada pessoa individualmente. O Senhor abençoe cada um de maneira especial, derramando sobre a vida de cada um que aqui hoje está aquilo que cada um necessita de Ti. Assim nós entregamos esse momento de culto em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Assim nós damos início a este culto e o fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Como um hino de acolhida, cantamos o hino número 8, Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, a nossa fé partilhar.
Boa noite. Avisos. O início dos estudos bíblicos, dia 19 de fevereiro, às 19h30. Quarta-feira, coral, às 19h30. A reunião do presbitério, ela foi transferida do dia 2 de fevereiro para o dia 9 de fevereiro, também às 19h30. Ofertas de hoje é sinodal, em ajuda às paróquias em dificuldades financeiras. E o próximo culto, dia 6 de fevereiro. Era isso. Obrigado, Emílio. Continuamos louvando o Senhor. Hino 530. É um hino bem antigo, mas não é um hino que nós costumamos cantar muito. Eu gosto de vez em quando de trazer esses hinos para que nós possamos nos acostumar e cada vez mais tornar ele bem conhecido. Um hino de louvor, nós criaturas de Deus Pai possamos elevar o seu santo nome. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, aleluia, aleluia, tu só morada refugir, tu lua entrada reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. No água pura borbulhar, em melodias vem cantar, aleluia, aleluia. Tu fogo vivo aquecedor, infunde em todos com ardor, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Terra que a todo das vigor, bem forte entoa o teu louvor, aleluia, aleluia. Frutos e flores juntos dai, glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo em fervor, aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Próximo hino, 262, Paz do Senhor.
paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, a paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. Se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhar. Não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhar. Peço que venham à frente as pessoas, vamos trazer as letras bíblicas e convido as demais pessoas que puderem, nós possamos, com um sinal de reverência, a palavra do Senhor, nos colocar de pé nesse momento da leitura da palavra. A primeira leitura está em Oséias 4, do 1 ao 6. Oséias 4, do 1 ao 6. Deus acusa Israel. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso, a terra ficará seca e tudo o que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Deus acusa os sacerdotes. O Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Até aqui. A segunda leitura encontra-se em Tiago, capítulo 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Passo a ler. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aqui.
Obrigado, irmãos, pela leitura. Oremos assim como estamos. Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua Santa Palavra e nós confessamos que os nossos ouvidos, a nossa mente muitas vezes estão cheios de tantas coisas que nos impedem de fato de ouvi-lo, tantos barulhos, tantas preocupações, tantos pecados, tantas necessidades, tantas ansiedades, tanto de tudo, Senhor, que o Senhor sabe que nos impede de ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Que hoje, Senhor, nós possamos ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua voz. Abre mentes e corações, Senhor, dá-nos ouvidos atentos nessa palavra que foi lida agora, a palavra que nós vamos logo em seguida meditar. Abençoa para que ela encontre lugar em nossos corações e mentes, Senhor. Fala aquilo que nós devemos ouvir, ajuda-nos a viver também aquilo que Tu nos ensinas. Obrigado, Senhor, pela Tua Santa Palavra que nos dá vida e uma vida em abundância segundo a Tua vontade. Perdoa, Senhor, o nosso pecado de tantas vezes negligenciarmos a Tua Palavra, mas ajuda-nos, Senhor, a amarmos a Tua Palavra e viver através dela, a partir dela, praticando e colhendo os frutos que ela produz em nossas vidas e na vida daqueles que estão também à nossa volta. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Cantemos o hino 87, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, nos preparando para meditar na palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar. Das palavras dos teus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor. Vamos orar assim como estamos. Assim como cantamos, Senhor, nós queremos orar. As palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, de fato sejam agradáveis à Tua presença. Essa palavra que foi orada pelo salmista, também queremos fazer dela nossas palavras, Senhor. Abençoa-nos enquanto meditamos a Tua palavra, para que ela venha fazer na nossa vida o Teu propósito. Que nós sejamos assim também, Senhor,
usados por Ti, para que nós também possamos, através da palavra que recebemos, possamos ser instrumentos úteis de bênção nas Tuas mãos, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. No culto passado nós refletimos um pouco sobre a vida de Estevão, e nós falamos da vida abundante, que significa ter uma vida e vida em abundância. Nós queremos olhar hoje para um outro personagem bíblico e falar a respeito de quais são os propósitos do nosso coração. Onde nós temos aplicado o nosso coração, quais têm sido os propósitos que nos movem a viver. E nós queremos olhar para a vida de um homem que foi um grande líder em Israel, que foi um grande homem de Deus, e que o seu coração tinha 3 propósitos de maneira especial. Nós encontramos um breve relato sobre a vida desse homem no livro que leva o nome dele, que é o livro de Esdras. Quem tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, vamos lá para o Antigo Testamento, Esdras. Nós vamos abrir no capítulo 7, nos versículos 1 a 10. Esdras. Esdras capítulo 7, versículos 1 a 10. Posso ler? Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Siraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Até aqui a leitura. Quais eram os propósitos do coração desse homem? Quem ele era? Era um dos que viviam exilados na Babilônia, e após a libertação do cativeiro da Babilônia, esses homens voltam, depois de 70 anos exilados naquele país, eles voltam para a reconstrução de Jerusalém. Israel não precisava que apenas Jerusalém fosse reconstruído, apenas o templo, ou apenas as casas da cidade, ou o muro. Para isso, bastava Neemias, que foi um grande líder e foi contemporâneo de Esdras. Neemias foi um homem, um grande servo do Senhor, que ajudou a reconstruir os muros da cidade, porque os muros significavam segurança. E aquele povo, por ter os muros da cidade todos derrubados, então era um povo que estava à mercê de qualquer um. Mas nada adiantava erguer os muros para que eles estivessem protegidos fisicamente ou socialmente, se também no coração deles, no espírito deles também não fossem, por assim dizer, levantados muros, ou reconstruídos muros da sua vida espiritual. E Esdras foi um grande líder do Senhor que foi levantado, trazido lá da Babilônia. O
texto bíblico diz que ele era escriba, versado na lei de Moisés, ou seja, o tempo que ele estava lá, ele também estudou, ele se preparou. E quando ele vem, a tarefa dele é fazer uma reforma espiritual naquele povo que havia sido arrasado por toda a invasão babilônica. E a maneira como esse homem vive e a maneira como ele tem seus propósitos no coração só ajudam ele a fazer a atividade, o propósito dele, a missão dele junto com o povo. O texto bíblico diz que esse homem, ele tinha disposto o coração para fazer 3 coisas. E isso foi que fez toda a diferença na vida daquele homem para ser um grande líder, para que uma reforma espiritual fosse feita naquele povo. Quais seriam essas 3 coisas nas quais Esdras estava com seu coração disposto, que ele tinha como propósito no seu coração? Quais eram essas maneiras com qual ele vivia? O texto bíblico diz que eram 3 coisas. Versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A Bíblia fala que ele tinha 3 propósitos. O primeiro propósito que ele tinha é que ele dispôs o coração para conhecer a palavra de Deus. O termo ali nessa minha versão é buscar. Buscar é estudar, buscar é querer aprender, é querer conhecer. Esse homem se dispôs, ele tinha como propósito no seu coração conhecer a palavra de Deus. Se ele não fosse um homem que desejava conhecer a palavra de Deus, ele jamais poderia ajudar outras pessoas também a conhecer a palavra de Deus. O texto bíblico diz que ele era escriba, ou seja, ele era estudioso das Escrituras. Isso em si não quer dizer muita coisa, porque quando nós vemos ali no tempo de Jesus, os escribas eram uns daqueles com quem Jesus mais debatia e que mais combatiam Jesus, porque eles não aceitavam Jesus como Cristo. Então o fato dele ser fariseu, o fato dele ser escriba, o fato dele ser escriba, o fato dele ser um teólogo em si não quer dizer nada. Tem muita gente que lê a Bíblia, tem muita gente que estuda a Bíblia, mas isso não necessariamente torna essa pessoa uma pessoa que realmente conhece a palavra de Deus. Tem muita gente que até conhece a palavra como palavra, mera palavra escrita, mas não conhece o Deus da palavra. A Bíblia diz que ele era um homem que estudava a lei, ele conhecia cada detalhe da lei. É como alguém que mergulhava de cabeça, de fato, naquilo que estudava e fazia. O texto bíblico diz que ele tinha o coração disposto, ele dispôs o coração para conhecer a palavra. Esse termo faz toda a diferença. Não é apenas uma curiosidade intelectual, eu vou ler para saber o que está escrito. Ele dispõe o coração, ele quer realmente aprender, ele quer que aquela palavra que ele está estudando transforme a vida dele. Isso é dispor o coração. É como quem diz: eis-me aqui, Senhor, fala. Nós como igreja hoje também precisamos ser como Esdras. Nós precisamos de pastores como Esdras, nós precisamos de lideranças como Esdras, nós precisamos de membros das igrejas no reino de Deus como Esdras, pessoas que têm o coração disposto a estudar as Escrituras, pessoas que têm o coração disposto a querer conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Pessoas que deem tempo para a palavra. Porque nós vivemos num tempo, e a Bíblia fala que nos últimos tempos a apostasia seria muito grande. Nós vivemos tempos de grande apostasia. O que é apostasia? As pessoas vão se afastando da Bíblia, da palavra de Deus, as pessoas vão se afastando da fé, as pessoas vão se esfriando espiritualmente, as pessoas vão cada vez mais deixando de lado tudo aquilo que se refere a Deus.
Ao mesmo tempo, as igrejas, as religiões, elas vão lançando no ar, tanto na televisão quanto no dia a dia, novidades religiosas, que são estranhas em relação à Escritura, mas que têm conseguido cativar lugar no coração de muitos cristãos que estão, inclusive, dentro das igrejas. Igrejas como as nossas, que são igrejas tradicionais, que têm ouvido de fato uma pregação verdadeira e concreta da Palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas têm não buscado a Palavra de Deus, mas novidades? E tem muitas igrejas por aí que te oferecem todo tipo de novidade. Você pode ir pular de porta em porta, de galho em galho, como se diz. Tem muitas igrejas que vão te oferecer diversos tipos de milagres, de experiências. É só correr atrás, né? Assim como eu acredito que vocês também devem conhecer muitas pessoas que já trocaram de igreja 10, 20 vezes e nunca estão satisfeitas, nunca encontram aquilo que procuram, sempre estão procurando uma experiência nova. É igual droga. A droga é assim, você vai fazendo uso dela, daqui a pouco ela não te dá mais prazer, ela não tem mais efeito, aí você tem que buscar uma nova. Quem lida com isso, quem tem pessoas na família, ou quem já teve que lidar com pessoas nesse sentido, sabe que isso é assim. Espiritualmente pode ser a mesma coisa. A gente é levado a viver de experiência em experiência, de buscar novidades por novidades. Ao mesmo tempo, a verdadeira palavra, o verdadeiro estudo da palavra, o verdadeiro aprofundamento em conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra vai sendo deixado de lado. Não queiram buscar novidades. É claro que tem algumas coisas que podem ser feitas, mesmo no nosso contexto, que são coisas que podem ser atrativas no sentido de nos anunciarem, como se diz, a velha mensagem, que na verdade não é velha, mas não coisas novas que são estranhas às Escrituras. Por exemplo, Jesus morreu de uma vez por todas para que nunca mais fosse necessário se fazer nenhum tipo de sacrifício. No Antigo Testamento eram feitos os sacrifícios, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, aspergia o sangue sobre o altar e sobre a arca da aliança. Tem algumas igrejas fazendo isso hoje, velhas práticas antigas, antes de Cristo, que simbolizavam aquilo que seria feito em Cristo. Esses dias eu estava vendo uma foto na internet de uma dessas igrejas, o cara ajoelhando na frente de uma arca da aliança. Isso é idolatria, mas para muita gente são novidades. Isso é só um exemplo. Tantas outras novidades de experiências espirituais são oferecidas por aí, filosofias, religiões que te prometem que vão fazer isso, vão fazer aquilo, que vão te dar isso ou vão te dar aquilo, e as pessoas vão atrás, e a Bíblia vai sendo jogada de lado. E a palavra bíblica vai ficando cada vez mais trancada lá na gaveta. Como eu disse, um teólogo havia dito, eu citei isso no último culto, né, de que nós vivemos uma época de profundo analfabetismo bíblico. As pessoas sabem muita coisa, mas elas sabem cada vez menos da Bíblia. Elas são inteligentíssimas, super intelectuais em todo tipo de ciência, de filosofia, até de teologia, mas de Bíblia mesmo, as pessoas sabem cada vez menos. Deus diz que um dos grandes problemas que Israel estava enfrentando era justamente isso, porque Israel estava abandonando o verdadeiro conhecimento. Oséias 4:6, na minha linguagem aqui, na linguagem que o Emir leu, né, eu na nova tradução da linguagem de hoje, na minha versão diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Deus não está falando apenas de um mero conhecimento intelectual. Ele está dizendo que o povo está sendo destruído por quê? Porque se afastou de mim, porque não deseja me conhecer, porque não me conhece. Por isso está sendo destruído.
Esdras dispôs o seu coração para conhecer a Deus. Se nós também não dispusermos o nosso coração para buscar a Deus, para conhecê-lo de fato, para conhecer a sua palavra, tem muita coisa ao nosso redor que vai nos engolir. E é até uma batalha meio que injusta, né? Porque nós chegamos aqui num culto, nós ouvimos uma pregação, uma palavra aqui, num culto que vai demorar uma horinha e pouquinho, e aí nós vamos para a nossa semana, e a semana inteira nós somos bombardeados com tantas outras coisas que talvez nos falam contrariamente aquilo que a palavra diz. Se você tem o bom hábito de no dia a dia buscar a tua Bíblia, ler a tua Bíblia, meditar na palavra, ler um bom devocional, isso é bom. Mas ainda assim pensa que lá naquele dia onde você faz isso, você tira alguns minutos para fazer isso, e o resto do dia você vai ser bombardeado com um montão de informações que vão querer falar contra aquilo que você leu, vão tentar tirar da sua vida, vão tentar te afastar do verdadeiro conhecimento. Por isso que nós precisamos ter um coração disposto, que deseja, que está literalmente, sendo redundante, está disposto a ouvir e a receber aquilo que Deus tem para nos dar. Esdras era um homem assim, disposto a conhecer, disposto a estudar, disposto a se aprofundar, disposto a ler. Tudo bem que essa era a profissão dele, ele era escriba, ele era um teólogo, ele vivia só para isso. E a gente poderia dizer, bom, mas esse homem trabalha com isso, ele pode viver o dia todo lendo a Bíblia, e a noite toda se ele quiser. Mas isso não é desculpa para nós deixarmos a nossa Bíblia de lado e dia a dia não darmos tempo para ela. Porque se nós não dermos tempo para a palavra, nós vamos dar para outra coisa. E tudo aquilo para qual a gente dá tempo, e a gente vai ter tempo para qualquer tipo de coisa na nossa vida, essas coisas vão conquistar o nosso coração. E nós precisamos cuidar para que o nosso coração não seja conquistado por aquilo que não é a palavra de Deus. Para que nós também não sejamos destruídos porque nos falta o verdadeiro conhecimento. Em segundo lugar, a palavra diz que ele dispôs o coração, além de para estudar, ele também dispôs o coração para cumprir a lei. Ou seja, ele dispôs o coração para viver a palavra de Deus que ele aprendia, que ele estudava. Então nós nunca vamos poder olhar para Esdras, assim como talvez podemos olhar para muitos de nós, ou para pessoas que nós conhecemos, e acusar essa pessoa de ser uma pessoa incoerente, dizer você fala uma coisa e vive outra. É bonito o seu discurso, mas na sua vida você não apresenta frutos daquilo que você fala. Esdras não era apenas um estudioso da Bíblia, ele não é apenas um teólogo de gabinete que fica lá no seu gabinete escrevendo livros bonitos a respeito de teologia, e depois ele vem no púlpito pregar e dar a lição de moral nas pessoas. Esdras não é assim. A Bíblia diz que ele vivia o que ele pregava. Se nós formos continuar lendo o livro dele e ler de como ele foi importante, de como ele viveu, de como ele ensinou, de como ele acompanhou aquele povo, e como ele viveu junto com aquele povo a respeito da palavra que ele pregava, nós vamos ver que de fato ele vivia o que ele pregava. A sua vida era totalmente coerente com aquilo. O que você ouvia da boca dele, você também podia ver na vida dele. Ele não era apenas teórico, ele praticava o que ele também transmitia para as pessoas. A vida dele era um modelo. A Bíblia diz que ele dispôs o seu coração para viver a palavra. Assim também hoje nós precisamos dispor o nosso coração, não apenas para conhecer as Escrituras, mas para vivê-lo. E nós vivemos hoje uma profunda crise na nossa vida, no nosso país e no mundo. A crise moral, por exemplo, que a nossa nação vive. Pensando em alguns exemplos assim, por exemplo, as pessoas que lideram o nosso país, com pouquíssimas exceções, são pessoas que têm até bons discursos, mas e a prática como é que é? Existe um abismo enorme entre o que eles falam e o que eles fazem. Mas é muito fácil a gente olhar para eles, que são pessoas públicas e estão em altas posições, e esquecer de olhar que muitas vezes na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Nós falamos
algumas coisas, nós pregamos algumas coisas, nós testemunhamos algumas coisas que são totalmente diferentes daquilo que nós vivemos. Como eu dizia, uma frase que eu citei inclusive no último culto, de um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, quando ele fala a respeito do perdão, ele diz: o perdão é uma excelente ideia para a maioria das pessoas. Quem não vai ouvir dizer, puxa, o perdão realmente é algo bom? A maioria das pessoas concorda com isso, até o ponto em que tiver que praticar o perdão. Aí é outra história. Na nossa vida como cristãos não pode haver um abismo entre o que nós falamos e o que nós praticamos. A crise ética que nós vivemos no país, toda a corrupção, ela atinge a igreja também. Existe um abismo muito grande entre o que muitos cristãos falam e o que eles vivem. Porque se de fato todos nós cristãos vivêssemos como nós falamos, como nós confessamos e pregamos, a nossa vida seria muito diferente, nosso lar seria diferente, a nossa casa seria diferente, a nossa igreja seria diferente, a vida com as pessoas ao nosso redor seria diferente, tudo seria diferente. Não quer dizer que seria tudo bom, bonito e maravilhoso, talvez seria até mais difícil, mas seria tudo muito mais verdadeiro. Existem muitas pessoas que defendem as doutrinas certas. Você pode conversar com muita gente, né? Se você colocar, as doutrinas bíblicas dizem isso, 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 você concorda com isso, as pessoas vão defender, dizendo sim, eu concordo com isso, mas aí você olha para a vida do fulano, você olha para a vida de como a gente vive no dia a dia, e é totalmente diferente daquilo que a pessoa diz que concorda, que aceita. Não basta conhecer, também é preciso viver. Mais bem-aventurado, diz a palavra. É muito, muito bem-aventurado. Feliz é aquele que não somente ouve, mas pratica. Não há problema nenhum em nós sermos pessoas que conhecem a Bíblia intelectualmente, mas nós precisamos também ser éticos, ou seja, nós precisamos de fato colocar em prática. A palavra de Deus que não é colocada em prática, ela é uma palavra que nós ouvimos em vão, e que nós ouvimos inclusive para a nossa própria condenação. Se você ouve a palavra de Deus e você concorda com ela, mas você não a aplica na sua vida, se você diz sim, eu concordo com essa palavra, eu digo amém, essa é uma boa palavra, mas você não pratica isso, você está concordando para a sua condenação. Porque se ela é boa, então por que você não a vive? Então antes diga que ela não é boa, que ela é ruim, que ela é descartável. A Bíblia nos diz que é preciso conhecê-la sim, mas igualmente é necessário nós sermos pessoas que vivem tudo aquilo que ela fala. O texto bíblico diz que Esdras era um homem que dispôs o seu coração não somente para conhecer aquilo que está escrito, mas para viver, para obedecer a palavra. O problema é que nós, como cristãos, por causa do mundo que nós vivemos e das filosofias que nós estamos envoltos hoje, que nos levam muito ao experiencialismo, ou seja, tudo tem que ter meio que experiência, tem que sentir. Então eu digo assim, mas eu não estou sentindo vontade de fazer isso ou de fazer aquilo, então eu não faço. Eu lembro que quando eu era criança, só para dar um exemplo assim, né? A mãe dizia para mim, vai lavar a louça. Não dava vontade de lavar a louça. E eu confesso para vocês que tem uma coisa que eu detesto lavar a louça até hoje. Dois, né? Sei que tem um monte de gente que não gosta, mas eu não gosto. Mas se tem que fazer, a gente faz. Mas quando a gente é criança é pior, porque daí aí a gente esperneia, né? E daí a mãe dizia, vai lavar a louça. Não dizia assim, que vontade de lavar a louça. Não, você ia porque senão a cinta depois da varinha ia pegar. Quer dizer, não me dava aquele desejo maravilhoso de lavar a louça. Eu ia lá e obedecia, porque senão eu ia sofrer as consequências. É um exemplo muito fraco, na verdade, para dizer o que eu quero dizer aqui, mas
O que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ficar com medo de que Deus vai te punir, então você deve obedecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo, o que eu estou querendo dizer aqui, mesmo que você não sinta desejo, vontade maravilhosa de fazer alguma coisa, mas se a palavra de Deus diz que você deve fazer, faça, por obediência. Mesmo contra a sua vontade, mesmo contra o seu sentimento, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, os nossos sentimentos são enganosos. Mesmo que você não se sinta bem com isso, à vontade, confortável, obedeça, disponha o seu coração para obedecer. É como aquela história lá que Jesus pergunta para os fariseus, os mestres da lei, né? 2 filhos. O pai disse: vai trabalhar na minha vinha. Daí o filho disse: não vou. E depois ele foi. E o outro disse: tudo bem, eu vou. Mas não foi. Quem desses 2 é o filho obediente? Aquele que simplesmente falou bonitinho para o pai: tudo bem, papai, eu já vou. E não foi? Ou aquele que: não quero, não vou. E depois foi. É aquele que praticou, mesmo que teve que lutar com o seu eu, mas ele foi e obedeceu. Isso é dispor o coração para viver. Se nós esperarmos que venha do céu um desejo incontrolável, confortável, gostoso para nós obedecermos a Deus, com certeza absoluta nós nunca vamos obedecê-lo. Porque fazer a vontade de Deus é sempre bom e abençoador, e o diabo nunca vai querer que você faça a vontade de Deus, porque ele não quer que você seja abençoado, ele não quer que você seja uma bênção. Ele sempre vai colocar um monte de coisa para te impedir, ele sempre vai te colocar um monte de coisa para que isso seja empecilho. Você não vai ter tempo, não vai ter vontade, não vai ter ânimo, não vai ter vigor, vai se levantar muitas barreiras. Mas você precisa dispor o coração e dizer: eu vou obedecer. A igreja precisa de pessoas que tenham a coragem de obedecer a Deus, que disponham o seu coração para obedecer a Deus, assim como Esdras, que se dispôs a obedecer a Deus e foi usado nas mãos de Deus como um homem que foi usado para fazer toda uma reforma espiritual na vida de Israel. E foi uma grande reforma que foi feita na vida e no coração desse povo. Hoje em dia, mesmo dentro da igreja, os homens, as pessoas estão procurando cada vez mais a intelectualidade, estão procurando cada vez mais bons discursos, boas filosofias, mas de prática tem sido cada vez mais pobre. Nós, seres humanos, temos buscado melhores métodos, melhores teorias, mas Deus tem procurado melhores pessoas que desejam me obedecer. Em terceiro lugar, e último ponto, diz que Esdras foi um homem que dispôs o seu coração, em primeiro lugar, para conhecer a palavra, em segundo lugar, para praticar a palavra, e em terceiro lugar, ele dispôs o coração para ensinar a palavra. Ele segue uma linha de coerência. Primeiro, ele estuda a palavra de Deus, ele aprende o que tem ali na palavra do Senhor, então ele aplica essa palavra à sua própria vida, praticando aquilo. E quando ele tem o conhecimento da palavra e ele tem a prática da palavra, ele também está apto para ensinar a palavra aos outros. Ele é um homem que não retém a verdade somente para si, ele compartilha com as demais pessoas. A Bíblia diz que ele dispôs o coração para ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele não fez assim como muitos de nós fazemos: tudo bem, eu vou fazer do meu jeito aqui, mas não me peça para me envolver com nada, não me peça para eu ter que me envolver com alguém, com a comunidade, com algum serviço no reino de Deus. Esdras se dispõe nas mãos de Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus, e para não
ser abençoado, somente ele com essa palavra, mas também para que com tudo aquilo que ele aprendeu, com tudo aquilo que ele foi ensinado por Deus, para que ele também pudesse ser bênção na vida de outros. É claro que aqui o ministério dele é ministério literalmente de ensino da palavra, mas isso pode se dar em todos os níveis da nossa vida. Você não precisa ser um escriba, você não precisa ser apenas um pregador, alguém que vai lecionar numa escola dominical, ou no culto infantil, ou alguém que vai fazer um estudo bíblico. Mas você pode ser uma pessoa que no dia a dia compartilha daquilo que tem aprendido da palavra de Deus, com a sua família, com as pessoas com quem você convive, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho. Você se dispõe a ensinar aqueles que estão à sua volta aquilo que Deus tem ensinado para você. Mas para que nós possamos ensinar, ou seja, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós temos aprendido, nós precisamos ter um compromisso muito sério com a palavra de Deus. Isso é o que havia na vida de Esdras. Esdras tinha um compromisso com a palavra de Deus. Não era alguém descompromissado, não era alguém que ia vivendo a vida por viver. Ele se comprometeu com Deus, assim como o Senhor se comprometeu com ele. Deus sempre foi comprometido com o seu povo. Deus é o Deus da aliança. Quem quebrou sempre as alianças sempre foi o povo. Não pode haver testemunho, não pode haver ensino, não pode haver bênção no compartilhar aquilo que nós aprendemos se nós não estivermos comprometidos com a palavra de Deus. Não existe evangelização sem compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos como igreja do Senhor, nós precisamos cada vez mais sermos pessoas que verdadeiramente, com toda sinceridade, amemos as Escrituras. Eu preciso amar as Escrituras. De que forma na minha vida pode se ver que eu de fato amo a palavra? Bom, como é que se prova na vida de alguém que essa pessoa ama alguém? Quais são as marcas na vida de uma pessoa que ama outra? Compromisso, lealdade, fidelidade, companheirismo, caminhada em conjunto. Você não abandona, você está sempre junto, dia a dia. Você não larga a mão. Amar as Escrituras é a mesma coisa. Você não a abandona, você não a deixa de lado, você não só a busca quando você necessita. Que tipo de amor eu posso ter pela minha esposa, por exemplo, quando eu só busco ela quando eu preciso? Olha, amor, tá aqui, ó, a sacolinha de roupa agora, lava pra mim, por favor, né? Mas não venha falar nada, fica quieto, tá? Quando eu precisar, eu busco de novo. Aí chega a hora do almoço, ó, agora eu quero o almoço, né? E por aí vai, né? Buscar alguém só por intenção de querer algo não é amor. É apenas por interesse. Buscar a palavra de Deus só quando eu tenho alguma necessidade não é amor. O amor convive no dia a dia, nos bons e nos maus momentos. Nós precisamos de pessoas que amem as Escrituras e que também amem o povo de Deus e busquem ensinar com profundidade e fidelidade tudo aquilo que têm aprendido. É interessante nós olharmos para a Bíblia e para a história e percebermos um dado muito essencial. Esse texto de Esdras, o livro de Esdras, nos diz o seguinte: que a reforma religiosa, a reforma espiritual que aconteceu naquele tempo, ela só aconteceu porque a palavra de Deus foi exposta, foi pregada, foi ensinada com fidelidade e amor. Ou seja, toda a reforma religiosa e espiritual que aconteceu e reacendeu o amor daquelas pessoas por Deus e fez com que aquelas pessoas de novo andassem na presença de Deus, foi porque a palavra de Deus foi vivida, foi pregada, foi exposta. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, por exemplo, na ocasião do Pentecostes, nós vemos que ali ocorreu um despertamento espiritual na vida de muita gente. E daí nós vamos dizer, sim, mas é que o Espírito Santo foi enviado do céu. Sim, o Espírito
Espírito Santo foi enviado do céu, mas uma marca muito grande de todo aquele despertamento espiritual não se deve simplesmente pelo fato de sobrenaturalmente o Espírito ter vindo, mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vinha sobre aquelas pessoas, uma coisa elas faziam imediatamente: elas proclamavam a palavra de Deus. Quando os discípulos, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo lá naquele cenáculo, a primeira coisa que aconteceu foi, dali Pedro fez uma das maiores pregações que se tem notícia, e a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Ele é enchido do Espírito Santo, e o que ele faz? Prega a palavra, e a palavra desperta o coração das pessoas. O despertamento espiritual de Pentecostes é fruto do Espírito Santo, sim, a partir da pregação da palavra. Se não houvesse a pregação da palavra, não teria havido despertamento espiritual. Quando nós olhamos para a reforma protestante, há 500 anos atrás, tantos homens e mulheres que Deus usou naquela época, qual foi a marca que foi distintiva na vida de cada um daqueles homens e daquelas mulheres? O retorno às Escrituras. Porque aqueles homens e aquelas mulheres, que muitos deles foram mortos, inclusive martirizados por causa da reforma, eles acusavam a igreja, então, daquela época, de estar se desviando da palavra de Deus. E eles, todos eles, em comum, diziam a mesma coisa: precisamos retornar às Escrituras. Foi um retorno às Escrituras que acabou fazendo com que nascesse todo o movimento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um movimento de retorno às Escrituras. A cada momento, a cada vez na história, onde as pessoas voltam para a palavra de Deus, com todo o seu coração, Deus faz uma reforma. Quando a palavra é pregada e ela é crida, e as pessoas passam a amar a palavra de Deus e buscá-la de todo o seu coração, e dispõem o seu coração para estudar, aprender, viver, colocar em prática, e assim também testemunhar, de que forma for, Deus traz mudanças na vida dessas pessoas a partir delas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Gosto de uma frase que Lutero sempre dizia, de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Durante todas as épocas, homens e mulheres poderosos no mundo, grandes impérios, que se levantaram contra a palavra de Deus, tentaram a destruir, mas estão mortos hoje, sepultados, seus impérios caíram. Por exemplo, o Império Romano, olha o tanto que o Império Romano perseguiu o cristianismo. E onde está o Império Romano hoje? Hoje, existem impérios no mundo também perseguindo a palavra de Deus. Nos países muçulmanos, você não pode ser cristão, você não pode ter Bíblia. Nos países de viés comunista, você também não pode ser cristão, você não pode ter uma Bíblia. Fazem de tudo para tentar destruir o cristianismo. Dentro de toda a filosofia ateísta, todo o trabalho que inclusive na cabeça de nossos legisladores, de pessoas que estão acima de nós, têm cargos de poder, que criam leis. Cada vez mais são criadas leis que tentam nos impedir, nos atrapalhar a nossa vida cristã. Eles tentam de todas as formas tirar a palavra de Deus. Quem é que está por trás disso tudo? Quem é que odeia a palavra de Deus com toda a sua força e quer destruí-la? Mas é interessante que reinos se levantam e reinos caem. E como Jesus falou, passa o céu e a terra, mas a minha palavra permanece. E aquele que permanece na palavra, aquele que dispõe o seu coração para viver a palavra de Deus, estudando, praticando, testemunhando, também permanecerá para todo sempre. Pessoas que hoje te perseguem, pessoas que hoje zombam de você, porque talvez você é uma pessoa que testemunha, que tem uma situação, você fala da Bíblia, e daí as pessoas, lá vem o crente, né? Lá vem o Bíblia de novo, lá vem compartilhar versículo e tal. Às vezes na internet, eu já ouvi uma pessoa se queixando um dia, dizendo,
eu compartilho versículos e tal, e o pessoal estava achando ruim no meu grupo, lá da minha família, porque a pessoa estava compartilhando versículos e com isso estava querendo trazer uma palavra, né? Há uma perseguição no nosso país, não literal contra a nossa vida, mas há uma perseguição moral para que você não viva a palavra, você não a busque, para que você não leve ela a sério. Os grandes avivamentos da história, se você vai ler a história de grandes avivamentos que houveram em outros lugares, na Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos e tantas outras histórias, sempre elas têm um ponto em comum: houve um retorno à palavra do Senhor, e homens e mulheres foram avivados e se levantaram e fizeram história. A igreja hoje também precisa voltar ao seu primeiro amor. O primeiro amor da igreja é a palavra. Lá em Apocalipse 2,4, quem estudou Apocalipse vai lembrar que nós estudamos. Deus fala, né? Jesus fala ali a respeito da igreja de Éfeso. Ele diz assim: a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muito respeito pela palavra, vivia de modo muito sério a questão da palavra de Deus, mas era como é que se diz o termo, muito ortodoxo, né? Eles defendiam unidade aquilo, mas era uma coisa muito seca, muito mecânica. O seu amor à palavra de fato não havia mais. Então Jesus diz para eles no capítulo 2, versículo 4 do Apocalipse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, vocês abandonaram a palavra. Vocês buscam elementos agora de doutrina, usam essa doutrina para punir, usam essa doutrina para isso e aquilo, assim como tem algumas igrejas também, né? Que tem certas doutrinas que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, mas o amor mesmo, a misericórdia, a graça, você não vê, você não sente. Como Esdras e como nos dias de Esdras, nós também precisamos hoje voltar às Escrituras, voltar à palavra de Deus. Se nós queremos uma igreja mais viva, se nós queremos uma igreja mais atuante, se nós queremos bancos mais cheios na nossa igreja, se nós queremos uma vida diferente para a nossa vida, nossa família, para o nosso dia a dia, nós precisamos voltar às Escrituras. Nós não temos menos pessoas hoje nas igrejas só porque nós erramos, talvez também, nas nossas estratégias, nos nossos propósitos, nas nossas atividades, mas não é só isso. Você pode ter os melhores projetos, as melhores atividades, você pode fazer as melhores coisas, mas se nós como igreja perdermos o nosso primeiro amor, um dos efeitos que acontece é que as pessoas vão desaparecendo, elas vão se afastando, porque essas pessoas que vão se afastando, cada um vive uma situação, mas a marca de muitas dessas é que essas pessoas têm se esfriado no seu amor, têm se esfriado no amor à palavra de Deus, elas têm abandonado a palavra. E nós também temos abandonado a palavra e não temos ido ao encontro dessas pessoas. Precisamos retornar ao nosso primeiro amor, precisamos retornar às Escrituras, ao estudo, à obediência e ao testemunho. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça voltar à sua palavra, nos faça viver a palavra de Deus, não apenas concordar com ela, não apenas dizer que ela é bela, que ela é bonita, que nós podemos concordar com o que está escrito, mas de fato nos comprometermos com ela e vivermos aquilo que ela tem para nós. Oremos. Deus nosso Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é viva, ela é eterna, ela tem poder de transformar as nossas vidas, ela tem poder de mudar, Senhor, a história. Ela tem mudado a história em todo o tempo, Senhor. Nós pedimos que hoje também, Senhor, perdoa quando nós nos afastamos da tua palavra, quando nós nos esfriamos em nosso amor pela tua palavra. Acende o nosso coração, Senhor, de amor pela tua palavra. Também, Senhor, nos conduz a um retorno às Escrituras. Ajuda-nos para que, como Esdras, nós possamos também dispor o nosso coração para estudar, para praticar e para também testemunhar
tudo aquilo que nós temos aprendido. Não permita que no dia a dia, Senhor, nós nos esfriemos. Ao contrário, Senhor, aquece o nosso coração. Enche o nosso coração de desejo e amor pela Tua palavra. E que nós não possamos viver um dia sequer sem contato com ela. Um dia e um momento sequer, Senhor, sem se deixar orientar e guiar pelo que ela tem nos ensinado. Porque a Tua vontade, que nos é dita através da Tua palavra, é boa, perfeita e agradável. E assim que o Senhor quer conduzir a nossa vida, para o nosso próprio bem, para o bem do Teu reino e da Tua justiça, Senhor, da Tua glória e honra. Oramos em nome dEle, do Senhor Jesus. Amém. Convido para nós cantarmos o último hino, 564, abra nossos olhos. Convido para que nós, enquanto cantamos, possamos trazer as nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Vamos deixar alguns cestinhos também nos bancos e outros em cima do altar. Abre nossos olhos para ver, irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderão, dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir amor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios e contentes, abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que destes, graças ao Senhor, pois os recebemos por Teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo tudo abençoar. A todos que puderem, convido para nos coloquemos de pé, oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai amado, obrigado, Pai, por mais essa noite, por mais esse tempo que nós, pela Tua graça, podemos estar aqui reunidos em Tua casa, como Tua igreja, podemos meditar na Tua santa palavra, podemos cantar hinos de louvor ao Teu santo nome, podemos orar e falar contigo, ó Deus, e também ter a certeza de que, pela Tua graça, Senhor, o Senhor também fala aos nossos corações tudo aquilo que nós necessitamos ouvir. Ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, cuida de nós, Senhor, cada necessidade, cuida, Senhor, de tudo aquilo que nos é necessário, proveja, Senhor, com graça e misericórdia a nossa vida diária. Mas acima de tudo, Pai, que o nosso coração, nossa mente estejam focadas na certeza de que nós precisamos muito mais, antes de tudo, da Tua palavra, de que a Tua palavra que é eterna, Senhor, é o alimento verdadeiro que nós mais necessitamos. Ele é o pão que nos mata a fome, é a água, a água da vida que nos mata a sede, Senhor. Ó Pai, inunda nosso coração com a Tua palavra, transborda da nossa vida de tal forma que possa também derramar na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada um de nós, Tu conheces o coração de todos aqueles que já estiveram aqui dentro e que agora talvez não estejam mais. Talvez, Senhor, estejam esfriados na sua relação com a Tua palavra, Deus, ou que talvez nós que estejamos aqui estejamos nos esfriando. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e não permita. Acende um fogo no nosso coração de amor por Tua palavra. Faça-nos que nós também possamos, Senhor, retornar às Santas Escrituras e nos deixar guiar por elas, Senhor, orientar por elas. Como estas, Pai, ajuda-nos também a buscar, a estudar, a aprender, a colocar em prática e a ensinar e a testemunhar
tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Enche-nos e usa-nos para que possamos abençoar também a vida de outros. Pai, entrego a vida de cada um aqui em Tuas mãos, leva-nos em paz e segurança de volta agora aos nossos lares, e lá, Senhor, que a Tua palavra reine sobre nós, e lá nós possamos fazer também do nosso lar um templo, Senhor, a Ti, onde nós possamos sempre de novo, Senhor, ter tempo para a Tua santa palavra, para vivê-la, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, para o Senhor Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe com Sua graça e amor a vida de cada um de vocês, os leve em paz e segurança de volta aos seus lares e que a Sua bênção os acompanhe hoje e para todo o sempre. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Um bom sábado e domingo e uma abençoada semana que se inicia para cada um, na graça e na paz do Senhor. Um bom retorno dos seus lares, vamos na paz. Amém. Obrigado pela presença de cada um.